Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu venho hoje trazer uma palavra aqui de um assunto que tem sido muito recorrente na internet nesses últimos dias, em relação ao que tem acontecido na Igreja de Deus é Amor. Eu quero deixar claro aqui, irmãos, que eu sou da Igreja Batista, mas a Igreja do Senhor é uma só. Portanto, quando a gente vê aqui um problema acontecendo numa determinada localidade, numa determinada denominação, de alguma forma a gente fica movido, porque a igreja do Senhor é uma. E Jesus orou para isso. Então o que acontece, irmãos? Sabe, Deus tem me levado a estar orando em prol dos irmãos lá. Porque eu tenho ficado muito triste com as coisas que eu tenho visto na internet, sobre os problemas que têm acontecido nas diferenças de pensamentos do senhor pastor Davi Neto, filho da Débora, das inovações, né, que ele tem, parece que está querendo colocar na igreja, algumas coisas que ele discorda. E nesses vídeos aí que tem passado na internet, tem causado grande indignação nos irmãos que congregam lá. Porque ele tem defendido, ele juntamente com a sua esposa, defendido pontos nos quais irmãos antigos, irmãos que estão lá há muitos anos, a igreja está fazendo 60 anos esse ano, que o missionário Davi Miranda fundou, 60 anos a igreja está fazendo. Então eles têm se posicionado de pensamentos diferentes em relação a doutrinas da igreja, as coisas que os irmãos têm feito há muitos anos. Eles têm tido um posicionamento diferente, que tem causado grande indignação, principalmente nos irmãos mais antigos, irmãos mais idosos, os irmãos que viveram aquela época do início da igreja, na qual, né, a gente sabe na história aí, uma história muito bonita da Igreja de Deus é o Amor, que eu respeito muito, porque é uma igreja que tem tem uma característica de uma igreja que ora, uma igreja de oração. Eu estava vendo, inclusive, sobre a história, sobre os milagres, os primeiros milagres que Deus começou a fazer, a chamada do missionário Davi Miranda para o trabalho. Então, assim, foi uma coisa muito bonita a história toda, quando eu acompanhei, né, tenho estudado sobre a história deles, é uma coisa muito linda, as manifestações do Espírito Santo, as curas divinas que o Senhor Jesus operou, numa época onde as pessoas se dedicavam muito para o estudo da palavra, se dedicavam muito para a oração, onde as igrejas se reuniam, tinha mais oração do que outras coisas. Então foi uma época de que o Senhor agregou muita gente para congregar lá. Assim como Deus fez também em outras congregações. Mas especificamente, a Igreja de Deus é Amor, a gente vê a história dela como uma igreja de história de curas, sinais, prodígios. Então tem uma história muito assim, sabe, muito bonita, como exemplo para nós. Os irmãos têm passado problemas agora, recente, por causa dessas inovações que Davi Neto tem buscado colocar na igreja, essas ideias, a qual não está sendo aprovada pela diretoria da igreja. E a diretoria da igreja é a família dele, tipo a irmã Irani Miranda, que é a presidente da Deus é Amor, que é a avó dele. Então é o seguinte, eu não estou querendo falar mal de ninguém aqui, irmãos. Eu só estou falando que Deus está colocando no meu coração, que eu senti no coração de vir aqui fazer esse vídeo dentro da palavra de Deus. Ontem eu vi o vídeo de algumas falas dele e umas falas da esposa dele. Logo depois que a presidente,
A irmã Irani, juntamente com os pastores, a diretoria, colocou algumas coisas lá, de qual eles não vão abrir mão, vão continuar, né, alguns costumes da doutrina, como as mulheres não cortar cabelo. Davi Neto se posiciona contra essas coisas. Eu quero trazer aqui na palavra, irmãos, sobre esses perigos de trazer contenda dentro da igreja, que está aqui registrado. Eu vou estar lendo aqui Romanos capítulo 14, do versículo 2. Eu vou estar lendo alguns versículos, você depois confere aí na sua Bíblia. Porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come. E o que não come não julgue o que come. Porque Deus o recebeu por seu. Porque essa palavra, irmãos, não é só para ele, não é só para você que está ouvindo, é para mim também, é para todos nós. Nós temos que tomar muito cuidado quando nós achamos que temos a sabedoria demais em determinada coisa e nós, de repente, começarmos a nos achar melhor, porque entendemos melhor alguma coisa. Nós não somos nada sem o Senhor. E eu tenho certeza de uma coisa, que Deus não está no meio de divisão e contenda. Em Romanos, capítulo 14, no versículo 13. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Se você é a irmãzinha lá, já idosa, fez o propósito de Deus não cortar o cabelo dela, porque agora eu vou ficar martelando na cabeça dela. Não é um exemplo. Vamos ter mais amor e compaixão dos irmãos. Olha, eu falo isso com muito temor de Deus, porque eu não estou aqui para falar mal de ninguém. Eu só estou falando dentro da palavra. A palavra de Deus fala aqui, Romanos capítulo 14, Paulo segue dizendo, versículo 15. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destrua por causa da tua comida aquele que por quem Cristo morreu. Isso é um alerta para nós. Olha só. Por causa do cabelo, por causa da maquiagem, por causa do batom, não contrista teu irmão, não entristeça seu irmão. Porque senão você já não anda conforme o amor. Eu não estou entendendo. Aqui está claro, a palavra de Deus está dizendo. Se eu estou escandalizando meu irmão, se eu me sinto na liberdade, eu congrego, por exemplo, eu congrego lá. E eu sei que os irmãos encaram isso de forma estranha. Usar batom, usar maquiagem, qual eu uso, porque eu já falei, eu não sou da Deus e Amor, sou da Igreja Batista. Mas se eu congregasse lá, eu usasse, eu estaria amando? Eu estou mostrando que estou amando os irmãos? Eu estou mostrando que eu estou respeitando? Se a grande maioria, a grande parte dos irmãos vê isso como algo de escândalo, o amor já não está mais em mim. Eu já estou pensando mais em mim, na minha posição, naquilo que eu acho. Então, o que eu devo fazer? Muitas vezes, se eu não consigo concordar, então é melhor sair e congregar em outro lugar do que escandalizar e fazer tropeçar o meu irmão, por qual Cristo Jesus morreu. Paulo segue dizendo, Romanos 14, versículo 21. Confere aí na sua Bíblia depois. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Amém? Tinha outros versículos aqui que eu separei. Eu não vou estar falando eles não, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Eu quero deixar essa palavra, medita nessa palavra. Você que não congrega lá, que está pondo os comentários na internet, posicionando, falando lá coisas que não deve. Cuidado. Cuidado.
Porque se os irmãos estão fazendo, não estão maquiando, se os irmãos não estão deixando barba crescer, para o Senhor, deixa eles em paz. Deixa eles fazer isso para Deus, porque o Senhor está recebendo. Não é pecado, não é pecado a irmã pegar também e não cortar o cabelo, deixar com o cabelo até o pé. Se ela está fazendo para o Senhor, é para Deus. E eu e você, nós não temos nada com isso. Porque é para o Senhor que eles estão fazendo. Porque o avô dele deu exemplo de que é na oração que a gente consegue as coisas. Se quer mudança na igreja, vai para o joelho. Que ele e sua esposa vão para o joelho. O que a Bíblia fala? Vai para o teu quarto, fecha tua porta, vai em oração. Não vai para a internet, não. Ficar discutindo coisas, expondo essas coisas na internet, jogando no ar, para trazer mais indignação e problemas dentro da igreja. É muito triste, irmãos, isso que eu tenho visto. Isso mostra como essa geração de agora, nós estamos vivendo tempos difíceis. Toda a situação me angustia, porque eu penso assim, Senhor, irmãos, eu tenho assim ficado pasma. Eu me converti em 1994 e desde então tenho visto como que as gerações estão vindo de uma forma tão, sabe, de uma forma tão submissa, uma falta de temor de Deus. Olha, eu acredito que quando nós queremos alguma mudança, eu quero inovar, vai para o joelho, vai para a oração primeiro. Hoje, os crentes de hoje vão para a internet, vão para podcast. Eu não entendo, realmente eu não entendo, irmãos. Eu não entendo a situação. Em nome de Jesus, eu vou continuar orando, que Deus abençoe os irmãos a Deus é amor, todos os irmãos lá. Que os irmãos estejam em vigilância. Em nome de Jesus, que Deus abençoe toda a diretoria, irmã Iranine Miranda, Débora. Que Deus abençoe Davi Neto, sua esposa, que eles venham realmente, em nome de Jesus, entender que as coisas do Senhor é pelo Espírito, não é pela carne. A palavra de Deus fala sobre isso em Gálatas, obras da carne. A internet tem virado um lugar de contendas, de porfia, de dissensão. Cuidado. Cautela na hora de colocar nos comentários as coisas. Cada um vai dar conta de si a Deus. Se os irmãos lá estão se reservando, os irmãos com Deus. E nós que não congregamos lá, não temos nada a ver com isso. Nós temos que só orar e pedir Deus misericórdia, que acabe essa contenda, essa divisão, que acabe esse problema. Que esses irmãos sejam humildes. Davi Neto, sua esposa, de acatar a obediência e submeter. É isso que o Senhor quer de nós, obediência. Eu deixo essa palavra. Que o Senhor Jesus abençoe a todos. Pode colocar no comentário aqui que você achar, seja respeitoso. Antes de fazer esse vídeo eu orei, busquei de Deus, falei, Senhor, o que o Senhor permitir vai estar nesse vídeo. Aí eu vou fazer o vídeo. Que o Senhor Jesus abençoa e que nós possamos ter dias melhores. Em nome de Jesus, a Deus é amor, naquela congregação, que os irmãos estejam sendo, em nome de Jesus, ouvidos por Deus, que o Senhor venha intervir e repreender toda a divisão naquele lugar. E também nas igrejas do Senhor, espalhadas aí no mundo. Toda divisão venha cair por terra e tenha mais amor e temor a Deus. Deus abençoe. A paz do Senhor.